Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. Nesta oportunidade, vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 10, os versículos 1 a 10. Assim está escrito: na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a matar, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse é o texto que vamos meditar, focalizando o versículo de número 9, quando Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Focalizando este versículo de número 9, falando sobre Jesus, a porta. Esse texto está inserido quando, numa oportunidade, Jesus estava falando com os seus discípulos, dentre tantas coisas, e a maneira variada com as quais Jesus ensinava. E aqui, então, Jesus conta para os discípulos uma parábola, ou seja, das ovelhas e do pastor. Ovelhas, pastor, aprisco e o estranho que é o ladrão. Dizendo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quando nós pensamos numa porta, o que é que significa para nós uma porta? Uma porta para nós pode significar muita coisa. Pode significar uma mudança de ambiente, de um lado para o outro. Quando estamos numa casa, num determinado ambiente e vamos para outro, nós só temos uma maneira de ir, é através da porta. Se não houver uma porta, não tem acesso. Se não houver uma porta, não tem oportunidade. Se não houver uma porta, nós ficamos confinados, ficamos presos, sem saída, sem uma liberdade de ir e vir. E Jesus, ao contar isso, ele disse: mas aquele que entra pela porta das ovelhas, esse é o pastor. E lá na porta das ovelhas existe um porteiro, alguém responsável por aquela porta. A este, o porteiro abre, e ele entra. E as ovelhas ouvem a voz do pastor, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Elas aprenderam a discernir a voz, o tom, a intensidade, a melodia daquela voz. É algo que fica estampado, fica gravado na intuição
das ovelhas, e quando elas ouvem, elas observam e percebem que o pastor está próximo, aquelas ovelhas, elas sentem segurança, elas sentem proteção, elas sentem paz, elas sabem que aquele que ali está não vai lhes fazer nenhum mal, pelo contrário, o pastor das ovelhas é aquele que vai cuidar delas. Mas de modo nenhum elas vão seguir a voz do estranho. O estranho pode vir, pode querer imitar, mas ele não entra pela porta. O primeiro erro está, ele entra por outra parte que não seja a porta. Ou seja, então, ele rompe com o princípio normal, o princípio estabelecido como meio de entrada para o aprisco, para o encontro com as ovelhas. Mas elas fugirão dele. Quando elas percebem que é o estranho, elas tentam fugir, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse isso, mas parece que não entenderam muita coisa, não. Então Jesus abriu a oportunidade e passou a dizer então claramente. É onde nós chegamos para a nossa meditação nesta oportunidade. Então tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu, Jesus, sou o pastor das ovelhas. Tornou a dizer: eu sou. Melhor dizendo, tornou a dizer: eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, eu sou o meio de acesso. As ovelhas só poderão chegar no aprisco se entrarem por mim, porque eu sou a porta. Nós já sabemos o valor de uma porta, a necessidade de uma porta. Em todos os lugares em que nós estamos envolvidos, existem portas, não somente uma, mas várias portas que nos dão acesso a outros ambientes, a outras histórias, a outras situações, com outros resultados. Mas portas são necessárias. E nós temos essa experiência destas portas. Nós entramos por tantas portas por este mundo afora. Mas aqui é um segredo diferente. Jesus está dizendo que a porta é Ele. Então nós vamos observar Jesus como porta, quais acessos nós temos por meio de Jesus. Então ele diz o seguinte: eu sou a porta das ovelhas. E no versículo 9 ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Então ele mostrou aqui que essa porta aberta, ela dá acesso à entrada e à saída. Não é uma porta que quando se abre, você entra e ela se fecha e você não sai mais. Você fica preso, você fica confinado, você fica subjugado, você fica cativo. Não. Esta porta, Jesus disse, você entra no aprisco, você passa por esta porta e você tem a liberdade de sair desta porta. Só que quem entra por esta porta, Jesus, ele sai da porta, ele tem acesso a ir e vir, ou seja, ele tem a liberdade de ir e vir. Mas o que ele descobriu entrando nesta porta, jamais ele vai desistir daquilo que encontrou. Porque ao entrar por aquela porta, ele encontrou algo necessário para a sua vida, que ele não encontraria em nenhum outro lugar, a não ser naquela porta chamada Jesus. Jesus é a porta. Jesus, como porta, nos abre várias oportunidades, nos abre acessos. É como que, ao abrir a porta, tenhamos de relance uma visão, assim, 180%, de observar tantas oportunidades que se abrem quando se abre uma porta, quando se entra por uma porta. Então, para nós, no nosso caso, como salvos através do Senhor Jesus Cristo, a porta
ela tem um significado muito grande. E esta porta é Jesus, a porta que se nos abriu o acesso, a oportunidade, a garantia, a bênçãos, a livramentos, a vitória e tantas outras coisas de que nós desfrutamos e precisamos destas coisas. E só a encontramos quando entrarmos por meio desta porta, chamada Jesus. Então, Jesus como a porta. Em primeiro lugar, nós encontramos Jesus como porta da salvação. Por quê? Fora de Jesus, à luz da palavra de Deus, todos nós estamos perdidos, errantes, desgarrados, caminhando longe da presença do Senhor, sem uma orientação, sem um direcionamento, sem saber por onde ir. Mas quando se apresenta Jesus como a porta, e ele diz, vinde a mim, então quando nós vamos a Jesus e o encontramos como esta porta, ele nos recebe à semelhança de um porteiro, ele nos recebe, nos identifica, e então ele como porta, ele se abre para nós. Jesus, como porta, quando ele se abre, ele se dá a conhecer. Ele abre os acessos. Ele não restringe nada. Ele não esconde nada. Ele não oculta nada. Jesus, como a porta que abre, torna tudo disponível, claro e acesso à nossa vida. Então, Jesus, como porta da salvação, a principal porta pela qual nós primeiro devemos chegar, é que com esta porta da salvação, o Senhor Jesus, ao nos receber, inicialmente, ele vai nos perdoar, nos libertar, nos purificar, vai transformar a nossa vida, vai colocar em nós a garantia da sua presença, do seu poder, do seu cuidado, e então através da salvação, que é libertação, é provisão, é segurança, é livramento, enfim, salvação significa muitas coisas. E isso tudo nós encontramos unicamente em Jesus. Jesus, como esta porta, como porta da salvação, abre para nós acesso a todas as coisas ligadas à salvação. E a semelhança das ovelhas, quando ela encontra esta porta aberta, e encontra e sabe que o porteiro que ali está é Jesus, que como porta se abre para nós, para que entremos. Ao entrar por aquela porta, nós começamos a desfrutar de vários benefícios que, à luz da palavra de Deus, nós vamos entender como sendo necessários para a nossa vida. Então, nós dependemos de uma porta. E se nós não entrarmos pela porta certa, pela porta correta, verdadeira, nós vamos entrar por outras portas. Porém, outras portas que não sejam Jesus, são portas que vão se abrir, mas são portas que vão nos enlaçar, são portas que vão nos aprisionar, são portas que quando entramos elas se fecham e não nos dão mais acesso de voltar. E parece ser como um caminho sem volta. É a semelhança de alguém que coloca uma porta e traz as pessoas para aquela porta e faz um desenho naquela porta de tudo o que poderia ter ao abrir-se aquela porta, e as pessoas vêm, se encantam, se admiram com a beleza do que está estampado naquela porta e fazem tudo para entrar por ela, e quando aquela porta se abre para que as pessoas entrem por ela, o primeiro passo no portal daquela porta dá acesso a um abismo. E a pessoa, quando entra pensando que vai encontrar
tudo aquilo que almejou e que desejou por aquela porta, ao primeiro passo de entrada, ela já é sugada pelo abismo e desaparece no abismo. É a porta da perdição, é a porta do pecado, é a porta do vício, é a porta da mentira, é a porta de tantas outras situações que todos nós conhecemos, quando a porta errada se abre diante de nós. Mas Jesus, como porta, é diferente. Quando esta porta, chamada Jesus, se abre, há diante de nós um horizonte de riquezas, de beleza, de segurança, de direção, de conforto, de fortalecimento, de ajuda. É uma porta que, quando se abre, muda o sentido da nossa vida. E muda sempre para melhor, porque Jesus é melhor do que ouro e bens. Jesus, como porta, ele dá-nos acesso à presença de Deus. Não há nenhum segredo para a nossa vida a partir do momento em que nós entramos em Jesus como a nossa porta. Então, inicialmente, Jesus é a porta da salvação. Uma vez que nós fomos salvos e libertos por Jesus e entramos por esta porta, porque ele disse aqui: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O primeiro acesso de nós nesta porta é, como já disse, a salvação. Salvação pode ser libertação, cura, livramento, prosperidade, direção, segurança, tanto física como espiritual. Então veja a riqueza de Jesus como nossa porta. Em primeiro lugar, é a porta da salvação. Sendo salvo, liberto, transformado por Jesus, ao abrir esta porta, nós vamos encontrar do outro lado desta porta, ou lá dentro, nós vamos encontrar a felicidade. É o bem-estar na vida que, humanamente, neste mundo, as pessoas não desfrutam de felicidade, porque todas as coisas concorrem para a infelicidade, para o desencontro, para o desprezo, para a decepção, para a tristeza, para o conflito, para a morte e tantas outras situações fora desta porta que são colocadas diante de nós, que nós não temos acesso à felicidade. Agora, quando esta porta é Jesus e nós entramos através de Jesus, nós temos como entrada a salvação. Como seguimento, nós encontramos a felicidade que está colocada diante de nós para que nós desfrutemos em Jesus de felicidade, de bem-estar. Esse bem-estar espiritual, bem-estar humano, bem-estar familiar, bem-estar conjugal, bem-estar social, bem-estar cultural, o bem-estar, a felicidade, a satisfação, a completude na nossa vida, ela só acontece quando nós entramos por Jesus. E ele disse: eu sou a porta. Então, quando eu e você entrarmos pela porta chamada Jesus, nós vamos desfrutar também a felicidade. Então, já vimos, em primeiro lugar, que esta porta nos dá oportunidades e acesso. Em primeiro lugar, o acesso que a porta Jesus nos concede é a salvação. Nós recebemos dele a salvação. Em segundo lugar, nós encontramos aqui a felicidade, que tanto almejamos, que tanto buscamos, mas que neste mundo é impossível encontrá-la, porque felicidade verdadeira só se encontra em Jesus. Em Jesus, como a porta, ao entrar por ele, a felicidade se apresenta diante de nós e nós vamos passar a viver feliz com Jesus. Esta é a segunda porta,
o segundo benefício que nós encontramos em Jesus como porta. O primeiro é salvação, o segundo é felicidade. O terceiro benefício é vida, porque Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Fora desta porta, nós encontramos morte. Morte espiritual, morte física e futuramente morte eterna. Mas quando nos defrontamos com esta porta, nós passamos a receber, em primeiro lugar, morte ou vida espiritual. Quando entramos nessa porta, vida espiritual, não mais morte espiritual, nosso elo de relação, contato com Deus é restaurado, é restabelecido através de Jesus como porta, que estávamos desligados. Ele faz a nossa ligação com Deus, o Pai. Então nós passamos a desfrutar de vida espiritual. A nossa vida física, ela é melhorada, porque eu disse que nós, ao entrarmos por esta porta, recebemos também a felicidade. Então temos a vida, felicidade, uma vida feliz, uma vida completa, uma vida abençoada. E esta vida que recebemos em Jesus, a porta, a vida espiritual, nos garante no futuro a vida eterna, o livramento também da morte eterna para a vida. Então nós somos libertados da morte para a vida, das trevas para a luz. Então o terceiro acesso que nós temos o acesso à vida. O quarto acesso, em Jesus como a porta, nós encontramos o descanso perfeito. Porque fora desta porta, a própria palavra de Deus se nos apresenta que nós vivemos cansados, oprimidos, atribulados, desiludidos, sem sentido, sem orientação, sem descanso. É uma canseira só. Por isso que Jesus, quando convida para vir a ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando chegamos a Jesus como porta, essa porta nos dá acesso também a um descanso perfeito. Em nenhum outro lugar há descanso, mas em Jesus, como a nossa porta, há um descanso seguro e verdadeiro. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus que resta ainda um descanso para o povo de Deus. Esse descanso está vinculado à pessoa de Jesus como porta. Então, quando vamos a esta porta, nós recebemos também o acesso ao descanso perfeito. Não é como aquele que a pessoa está em determinado lugar e de repente é surpreendido por alguma coisa, por alguém, e aquele descanso ele deixa de existir e vem o desespero, vem o desassossego, vem a aflição, vem a angústia, vem o medo. Como diz aqui, mas quando é Jesus a porta que nos dá acesso, ao entrarmos por Jesus, entrando por ele ali, ninguém mais terá oportunidade de tirar aquilo que Jesus implantou na nossa vida. Ele diz que as ovelhas sentem-se seguras, sentem-se protegidas, sentem-se amparadas, porque elas estão dentro do acesso que foi garantido por aquela porta que se abriu. Nós, quando entramos em Jesus pela porta, nós temos esta garantia de entrar por ele e recebermos também o descanso perfeito para a nossa vida. Todos nós, em quinto lugar, todos nós temos o desejo, ou seja, o anseio profundo de entrar por uma porta que, ao entrar por ela, nós não vamos encontrar decepção, frustração, tristeza, morte, desamparo. Não. Nós temos o anseio de, ao entrar por esta porta, encontrar a satisfação necessária para a nossa vida, o anseio da nossa alma, o regozijo, o conforto para a nossa alma.
Isso só encontramos em Jesus. Portanto, Jesus é a única porta válida e garantida por Deus pela qual podemos entrar e encontrar os acessos aos recursos necessários para a nossa vida com Deus, para a nossa vivência aqui nesta terra, vivendo de acordo com o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Mas é preciso, em primeiro lugar, entrar por esta porta. A partir daí, os acessos são todos abertos. Mas o primeiro encontro é com esta porta. Em sexto lugar, nós encontramos em Jesus como porta o acesso à luz, à claridade, à iluminação. Por quê? Porque à luz da Bíblia, fora de Jesus, nós estamos em trevas. Jesus é a luz que veio para iluminar as trevas, iluminar as pessoas que estavam na região e sombra da morte, as pessoas que estavam dominadas pelas trevas, pela escuridão da vida, pela escuridão do pecado. Enfim, uma vida fora de Jesus é uma vida que não tem a iluminação, não tem a claridade. Luz fala de iluminação, claridade, conhecimento. Então, Jesus é a porta que dá acesso à luz. Quando nós estamos num ambiente escuro, nós ficamos inseguros. Mas quando acendemos a luz, imediatamente as trevas desaparecem e a luz traz claridade, traz iluminação, traz segurança, traz direção. Passamos a enxergar os acessos, caminhos, perigos por onde estamos, e aquela luz, ela faz-nos bem. Jesus como luz, luz da vida, luz da salvação, luz de tantas outras situações que nós precisamos, esta porta abre para nós o acesso à luz verdadeira que ali estava e que veio para alumiar a todos os homens que vêm ao mundo. Então, Jesus como porta da luz. Então, nós recebemos em Jesus claridade. Chega de escuridão, chega de trevas, chega de insegurança. Quando se entra por Jesus, tem-se este acesso garantido. Em sétimo lugar, nós encontramos em Jesus como a porta o acesso à paz, à tranquilidade, à segurança, paz necessária. Jesus, quando falou com seus discípulos, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe nem se atemorize. Enquanto que os homens fora de Jesus propagam e proclamam a paz, eles se armam para a guerra. É uma paz fictícia, é uma paz falsa. Como é que se garante paz fazendo guerra? Não é possível. Fazendo paz, tirando a vida de outras pessoas, tirando o sossego, o amparo. Não. Jesus como a luz, Jesus como a porta, que nos dá acesso à paz. Esta paz é a tranquilidade de espírito, é o sossego para a nossa alma. E em Jesus nós estamos, então, descansados, sossegados, amparados. Não há conflito, não há discórdia, não há confusão, não há peleja, não há confrontos, não há guerras, porque em Jesus nós temos acesso à paz e vivemos em paz, porque Jesus é paz, Deus é paz, a palavra é paz, o Espírito Santo é o Espírito de paz. E nós somos os servos de Jesus e temos que ser, então, propagadores desta paz que nós encontramos em Jesus quando fomos levados a Ele como porta. Essa porta abriu para nós acessos à paz. E hoje desfrutamos de paz.
paz maravilhosa, paz profunda, paz perfeita, paz gloriosa, paz com Deus, paz conosco, paz com as pessoas. Então, esta paz só está acessível a quem entra pela porta chamada Jesus. Jesus é a porta para a paz. Em oitavo lugar, nós encontramos em Jesus como a porta da comunhão perfeita. Ou seja, todos aqueles que entram em Jesus pela porta, eles vivem em harmonia, eles vivem em união, eles vivem em comunhão. E na harmonia, na comunhão, na união, eles se fortalecem, eles se encorajam, eles são nutridos com a presença, com a vida, com a paz, com a alegria, com acesso à pessoa de Jesus. Então, ao entrar por esta porta, nós encontramos comunhão. Fora desta porta, nós encontramos desolação, nós encontramos discórdia, nós encontramos oposições. Ninguém se entende, ninguém se compreende, ninguém se une, ninguém trabalha pelo objetivo comum, porque cada um está olhando somente para si. Mas quando nós entramos em Jesus pela porta, nós temos então o acesso a essa comunhão perfeita. E a partir de então, somos ali irmanados e vivemos como se fôssemos uma só pessoa, porque pertencemos agora a Jesus. As ovelhas não brigam entre si. Quem brigam são os bodes. Mas as ovelhas não. Quando elas entram pela porta do aprisco, elas sentem-se bem. E elas estão sempre uma ao lado da outra. Estão juntas. Então, a comunhão traz para nós isso. O sentido de estarmos unidos, de estarmos juntos, de estarmos concordes, de estarmos fazendo e desfrutando ali das bênçãos de Deus para o nosso crescimento espiritual. E o bode não pode entrar por essa porta, porque o bode é cheio de confusão. O bode é destruidor. O bode tira o sossego de todo mundo. Mas a porta que se abre, lá dentro tem um pastor que vai cuidar daquelas ovelhas. Então Jesus tanto é porta como é pastor. Mas hoje estamos falando sobre porta. Então Jesus é a porta da comunhão perfeita de nós para com Deus e uns para com os outros. Quando vamos a Jesus como a nossa porta, em nono lugar, nós vamos encontrar lá todos os suprimentos necessários para a nossa vida. Ou seja, cada um de nós temos as mais variadas necessidades da nossa vida que precisamos que elas sejam supridas para que possamos desenvolver a vida que recebemos de Deus. Fora de Jesus, nós não encontramos o suprimento para essas necessidades. E há necessidades que são sufocadas, que ficam por serem satisfeitas, que não encontramos fora da porta ou neste mundo o que possa satisfazer a nossa necessidade. Mas quando chegamos em Jesus como porta, se abre para nós também lá a satisfação, ou seja, o preenchimento de todas as necessidades que nós temos diante de Deus para vivermos e desfrutarmos esta vida através de Jesus como a nossa porta. Então, é uma porta que vai preencher as nossas necessidades. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos parafrasear dizendo: posso todas as coisas na porta Jesus que se abriu para mim. Então, quando entramos nesta porta chamada Jesus, nós vamos encontrar suprimentos necessários para toda e qualquer necessidade da nossa vida. E em 10º e último lugar,
quando entramos em Jesus como a nossa porta, nós vamos ter acesso ao lar eterno, ao lar celestial. Ao entrar ali, o direcionamento daquela porta vai para o que está nos reservado no futuro. A segurança, a garantia, a tranquilidade, a paz, ou seja, o lar eterno, um lar que foi preparado por Jesus. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, Jesus, como porta que se abriu para nós, nos dá acesso a este lar eterno, que é o desejo, é o anelo da nossa alma. É viver eternamente com Cristo na glória celestial. Mas isto só é possível quando entramos por Jesus. Se alguém entrar por mim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Em Jesus, nós encontramos oportunidade de sermos cuidados, protegidos, direcionados, abençoados e defendidos, porque Jesus é a nossa porta. Então, fica aqui para nós, hoje, Jesus como a porta. Ele disse: eu sou a porta. Jesus como porta dá-nos acesso a pelo menos 10 oportunidades na nossa vida. Jesus como porta, em primeiro lugar, ele nos dá o acesso à salvação. Em segundo lugar, ele dá-nos o acesso à felicidade. Em terceiro lugar, ele dá-nos o acesso à vida. Em quarto lugar, ele dá-nos acesso ao descanso perfeito. Em quinto lugar, ele nos dá o acesso ao mais profundo anseio da nossa alma. Em sexto lugar, ele dá-nos o acesso da luz. Em sétimo lugar, ele nos dá o acesso à paz. Em oitavo lugar, ele dá-nos o acesso à comunhão perfeita. Em nono lugar, ele dá-nos o acesso que preenche todas as nossas necessidades. E em décimo lugar, ele dá-nos o acesso ao lar eterno que foi prometido e está preparado por Jesus para nos receber na sua presença maravilhosa. Então, se você ainda não conhece esta porta, se você ainda não entrou por esta porta chamada Jesus, hoje é o dia, é a oportunidade de que você entre por ela e desfrute de todos estes acessos e oportunidades que se apresentam diante de cada um de nós quando entramos pela porta. E a porta é Jesus. E a porta Jesus está aberta. Porém, esta porta, um dia ela vai se fechar. Hoje ela está aberta. Hoje o acesso é possível chegar por ela e entrar por ela. Mas haverá um tempo em que a porta vai se fechar. A semelhança de Noé, quando pregava para aquele povo antes do dilúvio, dizendo que Deus havia de enviar chuva, de que Deus iria trazer juízo para aquele povo, mas eles não deram atenção, eles não deram ouvido a Noé, achando que sempre teria oportunidade. E quando chegou o momento, Deus disse: Noé, entra na casa tu e a tua família. Noé entrou na casa, fechou a porta por dentro, Deus fechou por fora. Veio as águas, veio o dilúvio. As pessoas começaram a correr procurando a porta, para que a porta abrisse. Noé, abre-nos a porta, abre, abre, o acesso, queremos entrar. Agora passou o tempo. A porta esteve aberta naquela ocasião por quase 120 anos e eles não quiseram entrar. Quando a porta se fechou, eles então se viram no perigo e correram para a porta, mas não tiveram mais acesso.
Hoje a porta está acessível, a porta está aberta. Esta porta é Jesus, mas um dia a porta vai se fechar. O plano de Deus vai se concluir. E quem entrou pela porta, entrou. Quem não entrou, não tem mais como entrar. E a semelhança daquelas virgens que estavam preparadas para o encontro com o noivo, e quando ele chegou, elas não tinham azeite, foram procurar abastecer-se de azeite. Quando chegaram, a porta tinha se fechado. E eles disseram, abre-nos a porta. Não, a porta fechou-se. Uma vez fechada, ela não se abre mais. Então, hoje você tem a oportunidade de entrar por esta porta, que é Jesus que está aberto, está dando acesso a mim, a você, a todas estas oportunidades. Entremos por ela antes que seja tarde e antes que a porta se feche. Enquanto a porta está aberta, entremos por esta porta e desfrutemos de todos estes recursos e benefícios que são colocados diante de nós e que possamos glorificar e agradecer a Deus por nos dar uma porta de acesso tão oportuna, tão necessária, tão desejável e tão benéfica para a nossa vida, que entremos por ela e jamais de lá sairemos, porque ao entrar encontraremos tudo o de que temos necessidade. Que isto possa ficar latente na nossa mente, no nosso coração, que nós entramos pela porta verdadeira chamada Jesus. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.